Teve que chegar na hora, porque devido a... Quero ter que chegar na hora, porque devido a... foi do terreno, pedra, muita bala, uma dificuldade que tinha. Inclusive, eu fui uma vez na Praia do Leste fazer um serviço com eles lá. Mas foi por água. Nós fomos de canoa. Porque pelo mato não tinha condição. Moradia. Outras edificações não são em todas, certo? Porque aí é particular de cada tipo de ocupação de cada região. Em relação à própria mata, eu acho que isso sempre está dentro do que a gente levantou nos aspectos de interpretação e também está dentro do que a gente levantou no meio, quando a gente foi no primeiro dia, sobre o ambiente biofísico da ilha toda. Eu acho que a questão dos plantios, não é? Todo mundo levantou, constatou isso nas trilhas, que houve plantação, tem... Tem um dado interessante que o seu Paulo falou. Quem ouviu ele falando sobre os animais? Vocês lembram? Quem lembra? Quem anotou? Alguém anotou alguma coisa? Mas você tinha algum pássaro tatu? Vaca tatu. Pássaro que você não vê mais. Fala de novo. Os passos, hoje tem mais É de casal. Nunca teve, não. passado, você comia, né? Nunca teve pássaro maior. Voltava, não é uma tia assim. O pássaro aqui é só na saracura, né? E os gaviões, tem uns grandes aqui, só. Aqui de vez em quando aparece gavião pombo. É o gavião, pombo, de planta, gama. Maria. Vamos. Maria. Você também, né? Os morcegos também existiam. Antigo, os morcegos atacavam aqui na ilha, quando eu era moleque, tinha 50 gatos, que era o tempo do presídio. Levaram somente 50 gatos que ainda tinha, quando eu era moleque, levaram 5 embora. 45 foram mortos pelo morcego e pelas cobras. Era comum você encontrar boi morto, tanto pelo morcego como pela cobra na ilha. Que era do presídio ainda, né? Mas não tem. Não, você só tinha quantidade maior, porque antes você não tem. Claro, você não tem. Mas na época não tinha os dois. Assim, vamos retomar um pouco, considerar algumas questões que foram ditas hoje. Interessante observar que essa conversa tem hoje no ar a gente janta e começa vai para a conversa. Aí não fica a noite toda, então é melhor assim. Acho que Maria vai ficar as coisas Eu estava na hospedaria. Na primeira? Na primeira. Eu faço parte Hoje tem que fazer igual francês. Conhecer de perto. A mãe do Tcheco hoje. Tá melhor me escalar, né? Não. Tem esse outro quarto e tem esse quarto pequeno. Esse quarto mais pequeno. Então, tem um pequeno que todos os meninos tem que deixar uma coisa. Não, só eu. Todos curiosos. Tem outro.
A gente vai buscar. O manual trouxe as não. É o primeiro. Só, peraí, calma. O grande tem um monte de menino. E depois do de frente pra cá tem um que estavam. Tudo é jovem, tudo pode. Nossa, tem que furar essa fila aí, né? Deixa eu furar aqui. Se é pra furar, vou com a faca. Cara, Eu furo jornalístico aqui. Olha ele filmando, queimando filme. Queimando filme, hein? Cadê a moçada? Desculpa! chega, você quer as carnes pra você? Eu não quero. Eu achei que era curar, mas assim, vai. Podia dar uma curadinha antes pra saber. Vê como você engana. É o rango. Até o rango, olha aí. Olha, até a comida, né? Sacanagem. Seu parecer aí. Isso tá variando até isso. Galera. Resgatando até a alimentação da época, hein? Restaurante da Maria. Madeira vacilou na nossa. Você viu agora, tá? Já falei essa coisa. Ah, então é R$2 a cerveja, cara. R$2. No Museu Novo. Ô, Herman, põe na ponta lá. Ah, panela? Suco, é melhor. Pega uma ponta aqui, ó. Opa! Pega uma ponta aqui. Pega uma ponta lá. Conseguiu chegar. Ainda bem que foram comprar. Pega uma ponta lá, panela. Senão eu ia sobrar. Não pode qualquer. Pensa lá no que você tava lá eu cheguei mais tarde. Aí tem que a gente dando cuida de Primeiros serão os primeiros. De cabeça para baixo. Ainda mais salada, né? É, tô pegando já. Cadê? Dá uma não, isso é Por exemplo, era um barranco, acho, aí a faca tirava a primeira barranco.
Presente, eles falam o nome deles e falam em que ano e quanto tempo eles moraram na ilha. Depois eu vou passar para o Tenente Samuel, ele vai introduzir a fala, né, deles, contando um pouco do que é a experiência com os filhos da ilha, tá? Como é que ele iniciou esse levantamento, esse trabalho junto com a associação. Então, aí, eu vou pedir para começar pela Graça. Sim. Tá bom? Obrigada. Pode se apresentar. Meu nome é Gracia Aparecida Prado Palma. Eu vim com meus pais e mais 3 irmãs aqui para a ilha. Ficamos de 49 ao começo de 52. Nós fomos embora 3 meses antes do levante. Capitão? Meu nome é Wilson Prado Palma, sou capitão da reserva da Polícia Militar, esposo da jovem senhora aqui, mãe, Graça, há mais de 35 anos. Venho colaborando, dando meus prenses para todos os eventos que tem na ilha, uns anos para cá. Espero poder, se não morrer, continuar ainda cooperando com o doutor Manuel, com o doutor Zé Luiz, Dona Maria, doutora Maria. Boa noite a todos, eu sou o Tenente Samuel e depois da nossa fala a gente vai dizer por que a gente começou com todo esse trabalho sobre a Ilha Anchieta. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, ver que tem uma juventude interessada nos assuntos da ilha. Obrigado. Eu sou Nara Cristina, advogada, esposa do Tenente Samuel, com quem aprendi muito sobre a Ilha Anchieta e tenho colaborado na medida do possível para fazer esse resgate histórico. Eu sou Maria Aide Cardoso, esposa de Walter Cardoso. Estive 7 meses aqui, cheguei 2 meses antes do levante. Eu sou o primeiro sargento Afonso Alves, participei do levante em 1952. Antônio Francisco Alves, mais conhecido como escoteiro, aqui neste presídio. Inicialmente, tive do ano de 37, 38, como internado. E em 40, passei a trabalhar como funcionário. Sou casado, tenho 4 filhos, né? Estou com 79 anos, vou fazer 80 agora. Muito obrigado. Eu me chamo Zenaide Oliveira Franco dos Santos. Morei muito tempo aqui na ilha. Participei do levante aqui, vi o levante e quase tudo aqui. Eu vi a convite do Tenente Samuel.
senhor está sendo muito da Pode sentar com ele. Eu sou Luiz Gonzaga. Primeiramente, boa noite a todos. Sou esposa de Zanai. E aí, sobre a ilha, eu vim conhecer pela primeira vez também, como 26. Vinha convite do Samuel. Obrigado. Pessoal, então o Tenente Samuel vai fazer uma apresentação, como ele falou, mais detalhada do trabalho deles, e aí cada um vai falar da sua experiência na Ilha Anchieta. E, claro, vocês têm uma oportunidade ímpar de estar fazendo essas perguntas, e essa foi a nossa intenção mesmo, de que de manhã a gente levantava todos aqueles dados históricos, toda aquela história que o professor Dalmo estava dizendo para vocês, porque baseado em documentos, né? Então, vocês agora têm uma história viva. Então, vamos fazer todo esse levantamento e tirar as nossas conclusões e fazer depois um documento nosso que vai ser muito importante para o nosso trabalho de agora em diante, tá? Então, com vocês, Tenente Samuel. Bom, a Ilha Anchieta é rica de história. Naturalmente, eu não acompanhei o programa de vocês, mas vocês têm tido bastante informações sobre a Ilha Anchieta. E o objetivo nosso, como a Maria bem destacou, é trazer um pouco do aspecto prático do que é a Ilha Anchieta aqui. Antes, eu quero dizer que eu passei 30 anos na Polícia Militar. E eu estava em São Paulo em 1977, depois de ter ficado 10 anos na PM, e eu trabalhava numa companhia de trânsito em São Paulo os últimos 2 anos. Eu trabalhei 8 anos no Rádio Patrulhamento de São Paulo, e nos últimos 2 anos eu fui trabalhar numa companhia de trânsito. Como o local que eu morava em São Paulo era muito distante da companhia, havia espaço entre os serviços que eu não dava tempo de ir para casa. Às vezes o serviço terminava à noite, e no dia cedinho eu tinha que estar trabalhando novamente. Então eu dormia na companhia. E às vezes eu ficava na companhia esperando saída de escala no final de semana, então eu passava o meu tempo na biblioteca, procurando coisa para ler. Eu sempre gostei de ler e de escrever. E um dia, nesse espaço que eu estava esperando o momento de vir a escala de serviço para o próximo trabalho, eu fui até a biblioteca e, olhando os livros, assim, as capas, né, para ver o que me interessaria, eu li um livro escrito por um delegado. Esse delegado, eu não sei se foi o Mário Centola, que esteve aqui na época, ou se foi o Paulo Rangel, que também esteve aqui, no dia do Levante. O nome desse livro era O Motim da Ilha. Eu já procurei esse livro até nos sebos em São Paulo atualmente e não achei mais. Mas eu sei que existe esse livro, em algum lugar deve ter algum exemplar. Isso foi em 1976, foi há 23 anos atrás. Eu nunca esperei que eu pudesse, um dia, vir a saber alguma coisa mais sobre a Ilha Anchieta, e muito menos estar aqui no meio de vocês. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E depois, o convite que eu tenho recebido do Dr. Manuel, da doutora Maria, do meu amigo José Luiz, que está sempre batalhando com a gente. José Luiz? Está aí? Tudo bem. Então foi o seguinte, depois que eu li esse livro, eu fiquei em São Paulo mais 1 ano. E como eu já estava em São Paulo há 10 anos, eu queria voltar para o Vale do Paraíba. Eu sou de Pindamonhangaba. E eu consegui uma transferência para o Instituto de Reeducação de Tremembé, que é o IRT, onde trabalha o Luiz, o marido da Zenaide. Lá, no IRT, eu passei 5 anos e alguns meses. E nas noites de calor, a gente tinha que ficar 24 horas de serviço na cadeia. E como a gente lá tem várias torres, e em cada torre tinham 2 policiais trabalhando, então a gente tinha uma folga de horário na torre de 3 horas. Então a gente ficava 3 horas na torre e 3 horas de folga, só que não podia ir embora, tinha que esperar cumprir as 24 horas de serviço. Então a gente se reunia na frente do destacamento
E até nos dias que tinha um pouco de frio, a gente fazia uma fogueira lá fora e ficava jogando conversa fora para passar o tempo. Lá no IRT, então a partir de 77, quando eu estava lá, ainda havia uns policiais que tinham trabalhado aqui na Ilha Anchieta. E tinha os presos também terminando pena do IRT. O IRT daquela época, o nome dele, Instituto de Reeducação de Tremembé, ele era usado para o cumprimento de pena dos 2 últimos anos dos presos. Então, os presos que puxavam pena na detenção, da casa de detenção e na penitenciária de São Paulo, eles vinham para o IRT e ali eles faziam os seus últimos 2 anos para tentar dar uma readaptação à sociedade. Então, eles começavam a sair do trabalho de horta, sob escolta policial, mas saía. Normalmente, um guarda de presídio, e eu quero esclarecer o que é um guarda de presídio. O guarda de presídio, ele não pertence à guarda militar. A guarda militar faz a segurança externa do presídio. Nas torres, nas muralhas, nas escoltas. E os guardas de presídio trabalham dentro do presídio. Então, no meu entender, é o serviço mais perigoso ainda. Nesse serviço, atualmente, está o Luiz, que está de férias e está aqui conosco. Também a esposa dele também trabalha com presos. Então, a gente sabe que o trabalho é arriscado. E lá eu passei 5 anos no IRT. E a gente sempre ouvindo aquelas conversas, às vezes em volta da fogueira, e às vezes lá, estava uma noite mais quente, a gente ficava lá no relento, conversando, e aquelas experiências, a Ilha Anchieta, ela é magnética, ela tem muita magia aqui. Aqui tem história de ufologia, de assombração, e muitas outras histórias aqui. Eu me lembro, inclusive, aproveitando a presença do Xavier aqui, que muitos policiais que terminavam a escola no 5º Batalhão, eles iam fazer estágio no IRT. E aí eu fiquei conhecendo o Xavier. O Xavier era recruta, tinha terminado o serviço dele e foi fazer estágio conosco no IR. Então eu perguntando para os recrutas, você vai ser classificado aonde? Aí eu vou em tal lugar, e você em tal lugar. E o Xavier, eu perguntei, e você vai para onde? Ele falou assim, eu vou render o meu pai na Ilha Anchieta. O pai dele estava trabalhando sozinho aqui na ilha, 25 anos, porque depois que foi desativado o presídio, o pai dele ficou sozinho aqui. Durante 25 anos ele trabalhou aqui na Ilha Anchieta, 18 sozinho. Depois não sei se veio alguém da família com ele, teve alguma coisa nesse sentido, né? Então, mais 18 anos ele passou aqui. E assim eu fiquei conhecendo o Xavier. E depois de 18 anos, o ano passado, eu vim fazer uma visita aqui para a Ilha Anchieta e encontrei o Xavier, que está aqui até hoje. O pai dele eu tive um contato recente em Ubatuba, em busca das informações para escrever o meu livro. Existem muitos livros sobre a Ilha Anchieta. Aqui em Ubatuba, não sei se em Caraguá, mas em Ubatuba eu tenho certeza que vocês vão encontrar, livros sobre a Ilha Anchieta, escrito por Washington de Oliveira, o farmacêutico Filhinho. Alguém é de Ubatuba aqui? Então vocês conhecem o Filhinho. Então o Filhinho é um dos maiores historiadores que existe aqui na região. E farmacêutico também. E tem histórias maravilhosas sobre a Ilha Anchieta. Uma pesquisa que eu gostaria que amanhã, se possível, o Manuel me acompanhasse, até uma laje de pedra aqui, que talvez seja o túmulo de um pirata, o Thomas Cavendish. Existe isso aqui, tá? Nós queremos despertar aqui uma corrida do ouro para a Ilha Anchieta em busca dos tesouros do Thomas Cavendish. Mas existe um túmulo aqui que provavelmente seja o túmulo do Thomas Cavendish. Muito bem. Lá no IRT, para culminar o contato que eu tinha com os presos e com policiais, apareceu um dia uma figura que tinha um destaque muito importante. Ele era muito elegante, já velhão, cabelo branco, forte ainda. O nome dele era João Pereira Lima. Ele foi o líder da rebelião daqui. Então, quando essa figura chegou no IRT, eu comecei a ver um cuidado muito grande com a figura daquele detento. Então, eu perguntei para os outros policiais, falei, mas quem é esse cara? Eu já nem lembrava que eu tinha lido sobre ele há muitos anos atrás, nesse motim da Ilha Anchieta. Aí falaram, esse aqui é o João Pereira Lima. Foi o líder da rebelião da Ilha Anchieta. Depois do IRT, eu fui promovido, fui transferido, e o João Pereira Lima foi posto em liberdade. Desde essa época,
desde 82, pelo que eu tenho conhecimento, ele nunca mais voltou para o sistema prisional. A informação que eu tenho é que ele está em São Paulo. Essa informação que me trouxe foi o Capitão Palma. O Capitão Palma se reúne com os oficiais da reserva em São Paulo, e um dia ele chegou para mim, eu tenho informação que o João Pereira Lima está em São Paulo. Olha, se eu tiver tempo ainda, eu quero ver se descubro o paradeiro dele. Talvez a gente convença o João Pereira Lima a vir para Ilha Anchieta um dia, mas como convidado, né? Quem sabe de uma festa, não sei. Mas é que ele acabou se tornando uma figura notória no mundo do crime. E eu digo notória porque a rebelião da Ilha Anchieta foi a maior rebelião que houve até agora no mundo. Vocês ouvem falar de rebelião lá do Carandiru, em Jacareí, atualmente aí essas rebeliões que tem na FEBEM e tal. Muito bem, mas essa rebelião ela ficou tão famosa em 1952 que a imprensa do mundo todo passou a procurar informações sobre isso. E os repórteres vieram em grande quantidade para cá. Foi feito um filme. Esse filme eu procurei durante 5 anos uma cópia dele. Mãos Sangrentas. E eu consegui uma cópia com José Luiz, certo? Estou dando o canal aí, porque eu sei que é muito difícil achar essa cópia. Eu não sei se o José Luiz... Você tem ainda essa cópia? Então, esse filme foi feito, não foi feito na Ilha Anchieta, mas foi feito como se tivesse sido feito na Ilha Anchieta. E trabalha nesse filme, inclusive, a Tônia Carreiro, que era mocinha naquela época. Ela foi foi a atriz principal do filme. E eles trocaram alguns nomes. O João Pereira Lima apareceu lá como Adriano. E o Portuga, que foi o mentor intelectual do crime, ele apareceu como comendador, coisa assim. Mas foi uma troca que eles devem ter tido razões para isso. Afinal, a rebelião, ela mexeu com o mundo todo. Talvez eles tivessem até medo de vir aqui, ou os comandos da ilha não permitissem que fosse feita uma filmagem aqui. Mas o importante é que esse filme existe e o original dele está na Itália, né, Zé Luiz? Está na Itália, o original desse filme. E há pouco tempo eu emprestei a cópia que o Zé Luiz tinha me dado para a Rede Globo. E a Rede Globo fez um trabalho a nível de Estado, naquele trabalho que eles fazem aos domingos, Antena Paulista. Então, quando eu fiz contato com a Rede Globo falou, o que você tem? Eu falei, eu tenho o que vocês quiserem sobre a rebelião. Porque faz 23 anos que eu estou coletando informações sobre isso. Muito bem. Mais tarde, quando eu saí da ilha, e ainda continuei ao longo da minha vida tendo contato com fatos sobre a Ilha Anchieta, isso foi me cativando, mas eu nunca esperava vir aqui. Até que o ano passado, a Associação dos Subtenentes Sargentos da PM fez uma excursão para a Ilha Anchieta. Então, o presidente nos convidou para vir para cá, como convidou todos os sócios da associação. E eu trouxe a minha esposa, nós viemos para cá, trouxe o soldado Afonso, que é filho do sargento Afonso, e como ele era relações públicas do batalhão, eu pedi para ele que trouxesse uma câmera de filmar e filmasse a excursão para a Ilha Anchieta. Então ele veio e fez o filme da excursão para cá. Naquela época tinha um pier antigo aí que estava condenado, então nós descemos em bote de borracha e viemos aqui e tal, fizemos um piquenique aqui do lado e depois fomos embora. No caminho, como a gente ficou hospedado na colônia de férias dos subtenentes sargentos em Caraguatatuba, lá a gente começou a rever tudo aquilo que a gente tinha trazido também, junto com a câmera de filmar, nós trouxemos um arquivo que o batalhão tinha por relatórios dos tenentes que vieram para cá na captura dos presos. E quando a gente estava consultando aqueles relatórios, e a Mara junto comigo, ela falou, por que a gente não procura saber onde é que estão os sobreviventes da ilha? Porque eles se espalharam de Taubaté até a divisa do Rio de Janeiro e até São Paulo. Eles estão morando nesse trecho todo aí. E a gente está acostumado a realizar eventos em Pindamonhangaba. Falei, então vamos ver se a gente faz um evento com esses filhos da ilha. Aí eu editei. Bom, eu falando no rádio, que eu também tinha um programa em FM, na FM 94, a gente falava sobre histórias da polícia, na Rádio Difusora do Pino. E o Afonso, o filho dele, falava aqui na Rádio Cacique e na Rádio Difusora de Taubaté,
narrando fatos da Polícia Militar. Aí uma ouvinte nossa ligou para nós e falou, olha, eu tenho uma revista, a revista O Cruzeiro, de 1952, que tem inclusive as fotos da rebelião. Olha, eu que estava pesquisando e comecei a sentir um interesse muito maior, quando eu soube que existia uma revista que falava sobre a Ilha Anchieta, eu falei, eu quero essa revista, eu vou atrás dela. Fui, peguei essa revista, fiz xerox especiais da revista e montei uma edição de jornal. Porque eu não sei se eu disse inicialmente, eu sou repórter de uma rede de jornais associados no Vale. Então eu fiz uma edição daquilo só sobre a Ilha Anchieta, baseado em todos os fatos que a gente tinha ouvido falar e nos livros também do Paulo Viana, que foi o último comandante, o último diretor da Ilha Anchieta. Esse jornal espalhou, pegou fogo, né? Espalhou de uma maneira que eu nunca tinha visto. Aí eu soltei uma segunda edição. Só que com a segunda edição, nós fomos até São José dos Campos e eu falei com o comandante militar da PM da região. Cheguei lá e falei, coronel, eu estou com esse jornal pronto aqui, tenho todos esses dados de informação, gostaria que o senhor autorizasse a gente montar uma comissão e ver se a gente resgata um pouco dessa história da Ilha Anchieta. Eu falei, faça o que você achar melhor. Fala com o coronel Paulo Máximo, que é o comandante do 5º Batalhão em Taubaté, e ele encabeça essa comissão e reúne o pessoal das associações. Falei, então tá bom. Viemos para Taubaté, fiz contato com todas as associações que nós temos e reunimos os presidentes da comissão, mais a Aide Cardoso, que está aqui, que era esposa do cabo Walter, estava aqui com 17 anos, casada, 3 meses na ilha, quando estourou a rebelião aqui. Então, todos aqueles horrores que ela viu aqui, ela narra, está no livro para vocês verem mais tarde, tá? Mas antes eu já vou dar aqui umas pinceladas sobre o assunto. Bom, aí nós montamos a comissão e começamos, através das associações, levantar o endereço dos sobreviventes. E conseguimos reunir 63 sobreviventes da Ilha Anchieta. Fizemos uma missa campal para eles no batalhão. Fizemos uma chamada dos mortos, que eram os funcionários que morreram aqui, 8 PMs e 2 civis, que foram trucidados aqui no dia da rebelião. E um almoço. No almoço, eu me lembro que algumas pessoas dos sobreviventes falavam para mim, principalmente as mulheres, eu jamais vou botar o pé naquela ilha do diabo. Entendeu? Eu vi horrores lá, não quero ver mais. Mas como eu tinha feito um filme aqui, como falei para vocês de início, sobre a excursão, durante o almoço, eu peguei esse filme e coloquei no vídeo. E eles começaram a ver uma escuna descendo, parando aqui na praia do presídio, e o pessoal descendo, mas descendo alegre para cá. Então, aquela imagem que eles tinham da rebelião no passado, eles começaram a ver a ilha encanta, e começaram a ver aquele pessoal alegre, sorrindo, almoçando aqui. Então, quando terminou o almoço deles no batalhão, o comandante do batalhão, vendo a alegria deles tornarem a ver a Ilha Anchieta, falaram, então vamos fazer o seguinte, amanhã nós vamos fazer uma excursão para a Ilha Anchieta. Quem quer ir para a Ilha Anchieta? Aí todo mundo levantou a mão, eu quero ir, e vieram para cá. Trouxeram um buquê de flores para colocar aqui na capela. Só que chegaram aqui na capela, a capela já não era mais capela. Tinha passado 46 anos, ela já era uma loja de souvenirs aqui do Projeto Itamar. Aí eles ficaram com raiva. Pô, nossa capela, entendeu? E vieram se queixar para a gente. Só que eu falei, mas já passaram 46 anos. Entendeu? Se vocês não queriam voltar à ilha, a ilha continua a vida dela. Entendeu? Ah, mas a gente queria a capela de volta. Eu falei, então vamos ver o que a gente pode fazer com a capela. Aí falamos com o doutor Manuel, falamos com a doutora Maria, o capitão veio para cá, nos reunimos com o prefeito de Ubatuba e começamos a fazer contatos políticos para que se motivasse a reforma da capela. E daí começou a aparecer interesses para que a gente produzisse reformasse a capela. A capela está aí, bonita, e no dia 18 de dezembro, às 14 horas, nós vamos ter o primeiro casamento aqui na ilha, após 47 anos. Tá? Sobre a rebelião,
se vocês quiserem que a gente fale sobre a rebelião, como é que foi a rebelião, nós temos todas as informações que vocês querem ouvir. E como falou a Grácia, ela estava aqui com a família dela. Aqui existia, atrás do presídio, uma vila, que era uma vila civil, onde os funcionários civis trabalhavam. E lá, próximo do destacamento, que está no alto do morro, tinha uma vila militar, onde moravam as famílias dos PMs. Do lado do destacamento, a primeira casa era a casa da Zenaide. Certo? Então, naquele momento que eclodiu a rebelião, a Zenaide estava dando milho para o que ela chama de marrequinhas, que são os paturis. Certo? E ela viu quando explodiu, né, tiroteio, aquela coisa toda, e ela viu um soldado sendo agredido a pauladas. O soldado morreu ali mesmo. E ela desmaiou naquele momento, e depois não sei se ela foi levada para dentro ou o que aconteceu. Mas eu sei que todas as famílias foram concentradas em uma casa. Foram lá para o Mangueirão, do Mangueirão eles vieram para cá, trazidos, foram colocados dentro do presídio, né? E o João Pereira Lima pegou os homens dele e atravessou para o continente, numa lancha, que era Carneiro da Ponte, que era uma lancha que cabia de 30 a 50 pessoas, entraram mais de 100 na lancha. Só que na saída, porque os PMs já estavam mortos aqui, e eles sabiam que não podia ficar aqui, porque a polícia ia vir para cá. E já tinham matado os policiais. Então o negócio era fugir o mais depressa possível, mas eles estavam esperando uma lancha grande que atravessaria para cá. Era o dia da lancha chegar aqui. E essa lancha não veio porque o mar ficou bravo, começou a ter um problema aí, e eles pegaram a Carneiro da Fonte e foram embora. Só que a lancha começou a afundar aqui mesmo, na praia, e eles foram atirando os mais pesados na água. E aí vem essa história, essas lendas, que os tubarões começaram a comer as pessoas, né? Mas a gente acredita que os presos mesmo mataram os mais pesados, atirando na água. E essa lancha foi na direção de Ubatumirim. Eu não conheço através da história, das minhas pesquisas. Mas quem conhece sabe que é uma praia rasa. E pilotando essa lancha, estava um preso chamado Timonchenko, que de piloto não tinha nada, ele era mecânico, mas ele era o que tinha a mão, né? A mão ali para ser utilizado. Quando chegou nessa praia do Batumirim, ele não conhecendo a praia, querendo atracar a lancha, ele invadiu a praia, a lancha bateu, tombou, partiu e matou uma porção de presos afogados e pisoteados ali. Daí eles saíram para o continente. Só que aqui teve um soldado que atravessou o Boqueirão a nado, foi o Simão Rosa da Cunha. Ele atravessou a nado, seguiu por aquele cabo geográfico que tem que vai até o continente, e lá ele avisou o cabo Darli, que no alto da serra fez um contato telefônico com o comando do batalhão, e o comando reuniu a tropa do batalhão e veio para cá. Só que quando o comando estava vindo para cá, a polícia de Santos estava vindo, a polícia carioca também estava vindo, a polícia marítima e o exército para cá, para impedir que os presos fossem para o Vale do Paraíba, transpusessem a serra e fossem embora. Então foi feito um cerco. O Afonso estava trabalhando do outro lado do Boqueirão, tem uma parte limpa, que é o posto da espia, certo? Hoje nem capim não nasce mais lá, certo? Está liso, vocês vão passar no Boqueirão, vocês vão ver que lá de lá tem um lugar que não nasceu nem capim. Lá era o posto da espia. E o escoteiro estava no continente. O escoteiro tinha ido para o continente porque dias antes da rebelião, os presos mataram um bandido menor que tinha aqui, chamado Dentinho. Dentinho Flores. E sepultaram aqui no bananal que tinha na praia, aqui na Praia das Palmas. Hoje não tem mais um bananal lá. Certo? Hoje eu estive tomando um banho de mar lá. Eles já visitaram, já visitaram os pontos, todos aí. Isso. Então eu gostaria que cada um falasse um pouco da sua experiência que teve naquele dia aqui. Certo? E eu não quero me delongar mais, mas aí está em rápidas pinceladas o que foi aquela rebelião toda. E o interesse que ela despertou na época, a nível de
de violência dentro do sistema prisional do Estado nosso aqui. Bom, vamos ver por quem nós vamos começar. A Grácia, posso tocar aqui normalmente? A Grácia estava aqui um pouco antes da rebelião. Então, o pai dela era o soldado Pindar, que, pressentindo a rebelião que estava para acontecer, porque os presos soltavam os bilhetinhos, alguns presos que eram, ou eles não queriam a rebelião, ou eles queriam avisar os policiais, porque aqui, inclusive, os presos tinham uma liberdade, os presos que eram considerados bons, entre aspas, mas eram mais bem próximos da administração, eles desempenhavam serviços junto das casas dos policiais, consertando bica, consertando cerca, cuidando da horta. Isso já fazia parte do plano de fuga, inclusive. Tá? Quem conhece a história da rebelião, ouviu falar do Carvalho Farto, o Portuga, que foi o líder, o mentor da rebelião. E a ideia dele era aproximar bastante os detentos dos policiais, utilizando o quê? Aquele sentimento que a gente tem de piedade para com o nosso irmão, que está numa outra situação, uma situação de prisioneiro. Então ele começou ele instruiu os detentos para que criasse um clima de amizade. E isso foi acontecendo. Os presos criaram, inclusive, uma banda de jazz aqui, que tocavam na casa dos policiais no dia de aniversário, no dia de festa. E alguns jogavam bola aqui na frente, junto com as crianças. Tinha um preso aqui na frente, um tal de Leitão, que a função dele era varrer o prédio, a frente do prédio da administração, todo esse caminho aqui, certo? Então, ele também foi incluído no sistema, agradando o diretor do presídio, tá? E todo mundo foi dando mais confiança para os presos. E foi com essa confiança que mais tarde a rebelião se eclodiu, tá bom? Então, acho que as pessoas estão curiosas para ouvir falar. Cada um deles. As pessoas que moraram. Então. Exato. Vamos começar com a Grácia, que foi a primeira já se apresentar. Fale um pouco da sua vida aqui, da sua família. Olha, como eu já falei, a vida, eu sei contar muitas histórias com H, não é com I. Da vida da gente aqui na ilha. Até 3 meses antes do levante, porque foi a época que nós fomos embora. Nós chegamos aqui na ilha em 1949, eu tinha 9 anos, e a ilha para a gente era um paraíso, né? Porque a gente não pensava em perigo, a gente não pensava em rebelião, não pensava em nada. Mas era uma vida sacrificada, não tinha conforto, não tinha absolutamente nada, era uma aldeia, vamos dizer assim. As mulheres que vinham para cá vinham para acompanhar o marido e sobreviver com eles aqui, porque não tinha condição de ter conforto nenhum mesmo. Para ter uma ideia, a água não tinha muito água, era escassa. O banheiro era de caixote, no fundo do quintal. Até as crianças corriam risco de, inclusive, chegou mesmo criança cair dentro da fossa. Uma criança de uns 2 anos, mais ou menos, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas foi uma briga para descobrir onde a criança estava. Era uma menininha de 2 anos. Então, a gente tinha uma vida sofrida mesmo. Mas era maravilhosa. A ilha era um paraíso, era a ilha da fantasia. Para a gente era, né? Com todos aqueles medo, atropelo. A gente vivia maravilhosamente. Aí a Zenaide que não me deixa mentir, né, Zenaide? Era um sonho, né? A criançada não tinha, para ela não tinha tempo ruim. Mas era uma criançada que não tinha um calçado, não tinha uma roupa direito.
A escolinha que era uma pousada logo ali na frente, era tudo descalço, a Zenaide lembra disso, porque eu não tinha. O criançado vinha tudo descalço na aula, a professora era muito exigente, mas maravilhosa. Era uma professora que a gente sentia saudade dela. E com o passar do primeiro ano, segundo ano, já indo para o terceiro ano da gente aqui, meu pai foi percebendo a falta de segurança do comandante do destacamento, que era o tenente Osvaldo. E ele começou a se preocupar. Agora, quando ele achou uma carta dos presos passando de pavilhão a pavilhão, combinando fuga, isso aí foi mesmo uma coisa que, aliás, foi 2 vezes. O tenente, a única coisa que ele fez foi chamar o destacamento lá no quartel, reuniu a tropa, fez uma explanada da situação, mandou ter um pouco mais de cuidado, mas não tomou a devida providência, né, que deveria, eu acho. Ele se comunicou, a gente não ficou sabendo, mas não veio reforço, os hábitos não mudaram, os soldados, vamos e venhamos, eles eram meio, assim, displicente. Despreparado, então, não se fala, né? Porque, na maioria das vezes, era recruta. Não tirava a escola. Na época, tinha muito recruta para cá, não sabia de nada. Então, foi onde meu pai, vendo que estava meio perigosa, a ilha já não estava mais aquela que nós achamos, resolveu ir embora. E foi assim que nós fomos. Com muito custo, porque na época que nós moramos aqui, a parteira era minha mãe. Você lembra, Zenaide? A parteira era minha mãe. Então, o tenente Duvaldo achava, como tinha várias mulheres grávidas, a minha mãe seria muito útil aqui na ilha. Mas eu já tinha passado para o terceiro ano. A escola ia só até o terceiro ano. Não tinha quarto, não tinha diploma, não tinha nada. A minha irmã, mais velha, já tinha feito o terceiro ano 2 vezes. Aí meu pai falou para ele, não, a gente tem que ir embora, porque as crianças têm que continuar o estudo, não vai ficar aqui fazendo terceiro ano. Porque ou ia na escola ou ficava brincando em casa. Então, para não ficar brincando, fazendo bagunça, vai para a escola, né? Então, ficava fazendo terceiro ano quantas vezes precisava. Aí foi onde meu pai resolveu e convenceu o tenente a pedir o recolhimento dele. E demos muita sorte, porque nós fomos embora dia 2 de março e a rebelião foi dia 20 de junho. Eu acho que de tanta minha mãe rezar e pedir proteção, ela foi ouvida. Isso aí eu tenho a maior certeza do mundo. Ela foi ouvida nessa parte. Mas voltando à vida nossa, da criançada aqui da ilha, não tinha igual. A gente, lá fora não existia. Porque aqui, apesar dos presos ter... Os perigosos eram presos mesmo. Esses não saíam da cela de jeito nenhum. Os que saíam, faziam serviço assim, eram estilos de bom comportamento. Não existiu história nenhuma que pudesse dizer aquele preso mexeu com aquela menina, mexeu com aquela senhora, mexeu com... Não existe história que conte isso. Na época que eu morei aqui, não. Eles levavam água para a gente, não tinha água, né? Tinha aqueles tambores grandes que enchia d'água. Eles levavam, eles enchiam todo dia de manhã e à tarde, né? Os tambores de água para as mulheres usar no dia a dia da casa. E rachavam lenhas. Quem não tinha condição de rachar, não era o problema do meu pai era muito ágil, essas coisas ele fazia. Trazia lenha, inclusive meu pai tinha tanta confiança neles, que na maioria das vezes, quando meu pai saía para o mato fazer alguma coisa, quando meu pai não estava trabalhando, ele estava no mato, caçando, pescando, ele sempre tinha um preso com ele. Sempre, ele nunca ia muito sozinho. E nunca houve incidente nenhum. E os presos que andavam soltos, eles carregavam com ele facão, machado, foice, porque eles faziam a cabana deles no meio do mato. Se procurar aí, não acha, porque era tudo de pau a pico, não existe mais.
mas eles faziam as cabanas no meio do mato e pediam para as famílias arroz, que era mais prático, né? O pó, o café e o açúcar. Todos eles tinham cabaninha no meio do mato, quando eles faziam, eles saíam do quarto de presídio às 7 horas da manhã e se recolhiam às 5. Então, nesse período, eles não vinham nem almoçar, eles mesmos faziam, eles pediam lata, eles pediam, primeiro usava muito banha de porco, né? Era banha, era o sal, o cebola, o alho. A Zenaide deve saber disso, porque na casa dela também acho que pedia. Né, Zenaide? O pai fazia compra, né? Então. O pai fazia a lista dos moradores e fazia a compra para cá. Pois é. Mas então os presos pediam essa ajuda porque eles não voltavam para o quarto do presídio para almoçar. Eles mesmos ficavam no mato, faziam a comida deles lá e à tardezinha eles voltavam. Por 5 horas tinha revista, eles saíam para entrar no presídio. E não era uma vida boa, tranquila, até que um dia teve Vou passar para Pode. aí. Quem quiser fazer perguntas, a gente faz rapidamente. Depois, quem tem interesse, vai fazendo as perguntas. Cheguei aqui, eu era recém-casada. E eu cheguei, era muito povoado aqui, gostei muito quando cheguei. Mas depois eu soube que houve aqueles bilhetinhos, que eles jogavam bilhetinho e tal. Eu já fiquei com medo. Eu falava com meu marido disse, é bobagem, é bobagem. Mas a minha casa era muito simples. Tinha uma mesa grande, um banco na sala, fogão de lenha. E a gente sempre ia na praia. Um dia inventamos uma festa junina e estavam se aprontando, né? Os ensaios, quadrilha, tudo. E quando foi um dia, a escolta desceu cedo. Meu marido estava de serviço, quando eu vi 2 presos na frente, com um fuzil dentro de um saco, deitado nos ombros, e outros com um pedaço de pau nas costas. Logo ouvi um tiro no quartel, que morava perto do quartel. Aí a minha vizinha começou a gritar e eu desci correndo, pulei a janela, fui para a casa dela e quando eu atravessei a rua, os presos estavam tudo de coque na escada que descia da minha casa para atravessar na casa da mulher, né? Quando foi ali por 1 hora, apareceram uns presos lá, pedindo que abrisse a porta, que eram amigos. Então levaram nós na casa do seu Geraldo, lá do Mangueirão. Mas na hora que eu atravessei, eu vi que um preso veio atrás do seu Lucas, do soldado Lucas, e a esposa dele ficou nervosa, saiu com o machado na mão, e o preso pegou o machado da mão da esposa do seu Lucas e bateu na cabeça dele. Eu vi quando abriu a cabeça do seu Lucas. E eu fiquei desesperada. Mas depois que nós fomos no Mangueirão, as famílias, todos foram lá, né? Ali para 5 horas, mais ou menos, soltaram o tenente, o diretor, as esposas que estavam na cela, eles foram, chegamos aqui, aí a gente passando no quartel, estava cheio de sangue, muito sangue, alguns cadáveres, sabe? Muito grito, muito desespero. Chegando aqui, quando entramos aqui no presídio, estavam todos mortos ali, numa estrada de cama. Todos mortos. Passamos a noite, e uma noite muito fria, eles colocaram cobertores na grade para não ir vento nas crianças, sabe? E nasceu uma criança naquela noite, sabe? Foi uma senhora que pegou o nenenzinho. E no dia seguinte, ali para 6 horas da manhã, que chegou reforço. Daí, o seu sargento Querubim, que é pai da Zenaide, veio acenando com uma bandeira branca na frente, os repórteres atrás, e entrou o coronel Hidalgo, o doutor Moacir. Foi muito choro, muito desespero, muitos gritos. Depois nós fomos para a nossa casa e
As viúvas foram embora, eu fiquei aqui na ilha mais um pouco, fiquei 7 meses aqui, depois fui embora. Mas nunca vai sair da cabeça o que passou nesse filho. É o seguinte, eu fazia 4 meses que estava destacado aqui na ilha quando aconteceu o levante. Mas, uma parte, eu acho que houve uma falha administrativa e alguma falha de certos colegas também para acontecer isso. Porque preso só estava carta anônima. Quer dizer, ele não punha porque ele tinha medo de ser repreendido. O que ia acontecer? Não sabia que tinha eliminado o Corinthians, né? Mas... E não tomaram conhecimento disso aí. Essas cartas foram entregues. Que legal, hein? Quantidade. Aí saía 120 presos, 2 soldados, lá no mato, lá na ponta lá do Morro do Papagaio. Esses 2 soldados, com 120 presos, com 10 cartuchos cada um. Havia uma hipótese. Se um preso avançasse na gente, você podia matar um, correto, fazia da gente uma paçoca. Então, isso era um erro. O diretor queria, e o tenente concordava com isso aí. Ele, como comandante de atacamento, ele devia não concordar com isso, mas concordar. Era um erro. Um soldado trabalhar no transporte de lenha, lá no mato para cortar lenha, 13 presos armados de foice, machado e facão. E um soldado para tomar conta. Então, eu estava vendo, com cartas e mais aviso, que ia acontecer. E não foi tomada uma providência. E o resultado deu. Tem certos colegas também que falharam, concordo, que houve falha também de alguns colegas. Mas a parte administrativa foi a pior. Uma falha incrível. Não pode, no regulamento não existe isso aí. Mentira, não né? Pode acontecer um negócio desse aí. O quê? Sair com 120 presos. Se você vai na rua, escoltar um preso para fora, para qualquer outro lugar, é 2 policiais para um preso. Lá era 120 para 2. Não cabe na cabeça de ninguém isso aí. E por isso que aconteceu isso aí. Mas tinha que acontecer. Agora, outro erro, com um preso de barbeiro dentro do destacamento, que não tinha barbeiro, foi um preso para tomar conta. E esse preso passava todo o segredo do destacamento para o Portuga, que era o Sertão Parque. E ele que tramou tudo isso aí, por intermédio de um, de outro, informações de isso, faça aquilo. Então, deu no que deu. Poucos soldados, nós tínhamos aqui 37 soldados para competir com mais de quase 500 presos que tinha aqui dentro. O diretor queria que pusesse esses presos para trabalhar no mato, mas ele não media as consequências, porque essa é a consequência que vinha futuramente nisso aí. Então, nesses 4 meses que eu fiquei aqui, eu observei tudo isso aí. Mas a gente não podia intervir nisso. E de fim deu o que disse. Se levante, se motive. Uma coisa revoltante. E eles tomaram o quartel com uma facilidade tremenda e aí mataram os soldados que estavam lá. O companheiro que estava lá estava de folga para atacar lá dentro de 120, tinha mais de 150 presos com o que mais que tinha juntado aí, mais de 150 presos atacando o quartel. E tudo de pau, 3 armas na mão que eles tinham tomado de soldado atacando. Então, eles pegaram aquele de surpresa, tomou um destacamento com uma facilidade tremenda. Dentro de 5, 6 minutos,
Ele saiu com as metralhadoras que tinha lá. Então não teve como se defender lá. Naquela altura estava perdido. E isso foi levado. Tá bom, Afonso. Pode ser escoteiro. Eu me permito ficar em pé, que eu acho mais prático. Eu quero apenas descrever aqui a minha participação ativa no dia, aliás, antes e depois e no dia do levante. Segunda-feira, dia 16, 4 dias antes do movimento, fizemos a contagem e faltava um preso. Esse preso, quando acontecia isso, tinha fugido, ele havia fugido. Mas acontece que ele não tinha sido fugido. Ele tinha sido morto lá no Bananal pelos presos, porque esse já era um instrumento do levante, da formação do levante, que era justamente para desguarnecer o policiamento. Porque geralmente, quando fugia preso, então era cercado. O setor ia para o continente, o contingente de cerca de 10 policiais militares cercavam Caraguatatuba, mais à altura mais ou menos do Rio Escuro, cercávamos Paraty, que naquele tempo não existia estrada, era apenas praia e picada, mais 3, e no alto da serra, ali mais ou menos na altura da Cruz de Ferro, ficavam então mais 3 soldados, quer dizer, aí dá mais ou menos 9 a 10 soldados. Bom, eu participei porque eu tinha muito conhecimento e eu era escolhido, inclusive, pelo próprio comandante, por todos os comandantes, e o escoteiro vai junto, porque ele tem conhecimento. E aí eu participei. E junto comigo foi uma criatura que é falecido, que é o nosso saudoso, naquela época, sargento Quirubim, de Lima Franco, pessoa muito corajosa, destemida, soldado de verdade mesmo. Aquele era um homem de verdade. Então, foi eu, Quirubim, cabo da rua, e um motorista civil, com a liberdade que nós fizéssemos todo esse trajeto em busca, enquanto que o cerco permanecia, nós fazíamos então. Então, nós entramos por Caraguatatuba, viemos por Taubaté e descemos a serra, tudo vasculhando. E nessa coisa passou-se, então, dia 17, 18, 19, um dia antes do movimento. Então, nós descemos a serra e chegamos em Ubatuba. Quando chegamos em Ubatuba, já estava anoitecendo, mas estava um vento terrível. Aí eu disse para o Quirubim, como é que nós vamos atravessar para a ilha? De noite, no Boqueirão, quando dava aqueles ventos violentos, o Boqueirão fica só com barco branco. De canoa não tem. Então, vamos dormir aqui e amanhã nós vamos para lá. Dormimos, levantamos às 8 horas e fomos para a prainha, que era onde ficava o barco Marçal, que vinha fazer a Ilha Anchieta no retorno. E quando chegamos lá, era mais ou menos umas 9h30, entre 9h30 e 10 horas, aí veio um barco Batubinha dando alarme que a ilha estava em movimento, que viram presos dando tiro, e inclusive o barco estava todo perfurado de balas, que eles fugiram. Eles tentaram encostar e foram revidados com tiro. Quiseram aprisionar, mas não conseguiram. Então, diante disso, o sargento Quirubim foi para a delegacia de polícia e lá chamou o outro sargento, que era comandante, e então pegou armamento, eu, inclusive, fiquei armado com um fuzil, né? O sargento Quirubim estava com um mosquetão, um revólver, e aí distribuímos, e aí eu e o Quirubim, então eu dei esse parecer. Eu digo, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Praia Grande, vamos para lá, mas exatamente era a zona mais perigosa, porque os presos atravessando daqui, eles iam exatamente para onde? Tuninha, Praia Grande, Sinimbar, Ponta do Boqueirão, né? E foi exatamente o que aconteceu. Aí fomos para lá. Quando chegamos na Praia Grande, naquela época não existia nem casa. Hoje se vê aquela iluminação enorme ali, é tudo casa, naquele tempo era só mato. Então, quando chegamos na Praia Grande, passamos do Jundu, aí vislumbramos um barco e estava com a porção de gente dentro. Eu não tinha dúvida que aquilo era preso. Estava indo daqui para lá, já estava no continente. Aí o Quirubim disse, como é que nós vamos fazer? Ele me pergunta, eu digo, eu também não sei. Nós temos que esperar que eles cheguem na praia, é o mais prático para a gente abordar eles. Aí o Quirubim disse, vamos fazer o seguinte, eu fico
deitado aqui, eu tomo posição de tiro e você vai de encontro quando eles chegarem. Vamos esperar eles chegar na praia. Eles correram com o mar, mas o barco, por sorte nossa, virou e emborcou e eles caíram na água, mas estavam armados. Aí, quando eles fizeram assim, aí eu corri de encontro com o fuzil e gritei, deita todo mundo. E aí eles levantou, um dos presos lá se levantou com uma disse, eu estou dizendo isso aqui muito claro. Aí apontou para mim e o sargento atirou nele. Ele caiu, e aí nós pegamos todos eles, prendemos, recolhemos, amarramos, esperamos depois uma pessoa que passava, deu alarme, veio um caminhão de Ubatuba e levou todos eles para o Ubatuba, para a cadeia de Ubatuba. Dali nós seguimos, quando nós chegamos entre a divisa da Praia da Tuninha com a Praia da Enseada, ali tinha um morro, estava um tiroteio. E eram os presos que estavam dando tiro de cima do morro, num grupo de soldados que vinha de Caraguatatuba. E aí participamos. Ali ficou mais ou menos 1 hora de tiroteio. Tá certo? Resultado dali foi um preso morto, outro ferido, e conseguimos aprisionar todos eles. Recolhemos. Depois disso, então, o Piro me disse, você fica na enseada, fica lá na enseada para qualquer movimentação e eu vou voltar para o Ubatuba. Eu fiquei até a noite. Aí eu me desencontrei do Pirubi e quando anoiteceu, 8, 9 horas, eu não saí. Aí foi quando chegou o coronel Hidalgo, um caminhão cheio de tropa, armados, e a Ubatuba estava aportado lá na enseada. Então eles embarcaram todo mundo no barco, que era para exatamente desembarcar na ilha, era o reforço que veio de Taubaté. Embarcamos, eram mais ou menos umas 11 e poucas. E aí eu sugeri ao coronel, eu disse, coronel, mandar o barco todo apagado, e marcha lenta, para a gente não sabe o que está acontecendo lá. E ele ia praticamente tomar a ilha, não sabia o que estava acontecendo. Quando descobrimos o buqueirão ali, olhamos aqui para o presídio, estavam as luzes acesas. Mas se as luzes estavam acesas é porque era normal, né? Havia qualquer normalidade, mas podia ser uma cilada. Aí viemos bem devagarinho, quando chegamos no meio aqui do lago, as luzes se apagaram. Aí ficamos temerosos, né? Aí o coronel mandou assestar a metralhadora na proa e ficou tudo de prontidão para, naturalmente, entrar em combate. Aí fomos devagarinho, quando se aproximamos mais ou menos dali, o barco só no impulso. Aí ele me chamou, disse, escoteiro, fica aqui perto de mim. E você conhece a voz do Sadi? Eu digo, conheço perfeitamente. Então, quando chegou mais ou menos uns 100 metros, aí ele gritou, disse, eu quero o Capitão Sadi, que o diretor ele tinha um apelido de Capitão Sadi. Eu quero o Capitão Sadi aí. Capitão Sadi. Aí ele respondeu, e eu conhecia a voz dele. Eu digo, é ele mesmo. Ele disse, então o senhor faz favor, ver a ponta, venha sozinho a ponta do trapiche, que era o barco, o senhor fica sozinho, não vê com ninguém, sozinho. Aí ele veio, aí ele disse, o que é que está acontecendo? Ele disse, o que tinha que acontecer já aconteceu. Agora o senhor pode chegar que não tem problema. Ele disse, eu estou com 100 homens aqui no barco, e qualquer movimento estranho, vou mandar abrir fogo, hein? Não, pode chegar. Aí ele chegou, desembarcamos, estava cheio de presos aqui, mas os presos esses presos que estavam aqui eram todos já ajudando, participando. Eu me recordo que eu saí correndo e perguntei, e o preso disse, a família está tudo no 6º pavilhão. Os familiares eram família de civis e família de militares também. Eu, evidentemente, fui ver a minha patroa, da minha patroa e 2 filhos aí, né? Aí fui dar de encontro a eles. Essa a participação que eu tive durante o motim da Ilha Cheta. Zelaide. Tudo que falaram aqui é idoso, desde a Graça, seu Afonso, o escoteiro. A única coisa que eu me lembro bem da minha infância aqui, talvez seja isso, que eu não gosto do lençol branco. Quando eu descia da Vila Militar para vir para a escola, sempre eu olhava lá no buqueirão o lençol. Era o sinal que o preso ia fugir. Quando meu pai dizia, o preso fugiu. Eu levantava de manhã, crente que aquele lençol não estava lá. Né? Ele não estando lá, eu ficava contente, né? Eu tinha medo disso, o lençol lá. 15 dias, 20 dias o lençol lá, até achar o preso.
Então, da minha infância, isso marcou também, depois que viemos aqui do presídio, fomos embora para casa, encontramos nossa casa toda a cama cheia de caldo de feijão, leite condensado, tudo que eles pudessem esparramar nos colchões, eles esparramaram. Então, são essas coisas que foram me marcando. A minha infância aqui foi boa, não vou dizer que não. O povo era muito bom, quando a gente não tinha uma coisa para comer, a cobra estava no final, o vizinho emprestava, não era graça. O vizinho emprestava para a gente passar fome. Meu pai, quando chegava no final do mês, ele fazia a compra. Cada militar dava a sua lista, né, de compra, ele trazia. Então, aquele que não tinha uma coisa, o outro emprestava, para não poder passar fome. Eu não vou dizer que eu gostei tanto aqui da ilha, não. Porque um pouco do tempo que eu morei aqui, ou mais, me atrasou nos estudos. Eu me formei, sou advogada, me formei bem tarde, porque eu perdi mais de 8 anos aqui nessa ilha. Por isso eu me formei tarde. Não tenho tanta queixa daqui, não. Mas eu não gosto de lembrar do Levante, não. Tenho muita tristeza. Uma coisa que me marcou também foi das janelas do presídio, a hora que eu via. Eu sou trasladada no corpo. Todos aqueles dentro da vida que me marcou. Não gosto de ver. Por exemplo, quero esquecer. Aí está para vocês uma narrativa que é uma oportunidade que vocês tiveram, que bem poucas pessoas tiveram até hoje. Apesar de filme, apesar de livros, apesar de revistas, apesar de tudo isso, muitos poucos tiveram as oportunidades que estão tendo agora. E é isso que eu queria resgatar aqui. E o que eles têm em comum, ainda, apesar de toda essa desgraça, é um sentimento de união muito forte entre eles. O ano passado nós havíamos encontrado 63. Esse ano nós já reunimos 84 e já está em mais de 90. Todos os anos, se Deus assim permitir, nós vamos reunir lá no batalhão e depois de lá a gente vem para cá fazer uma homenagem para aqueles que perderam a vida aqui no dia 20 de junho de cada ano. Agora, tem uma coisa que foi através daquele filme que a gente exibiu, mostrando a paisagem, a tranquilidade, a beleza das praias da ilha, é que nós conseguimos trazê-los aqui de volta. E quando... Isso aí é um particular meu. Eu acho que a segurança tem que ser levada a sério. E que pese ser irmãos nossos, e que pese existir o perdão, mas existe o crime. E o crime, boa coisa não traz. E a gente tem que evitar todos os esforços para poder abafar, segurar a ação do crime. E ao lado disso, procurar difundir o que tem de bom na vida, o que tem de amor, o que tem de paz, o que tem de beleza, e procurar cultivar essa beleza que ainda nos resta. E um dos exemplos da beleza é a natureza, que está aí para ser preservada. Tá bom? Podemos passar perguntas. Agora as perguntas, né? Vocês têm algumas perguntas? Aí. Questão daquela questão da solitária, se aquela solitária no fundo estava funcionando quando o Portuga ficou na solitária sozinho para pensar, né? Porque eles vão esclarecer aqui para gente. Eu sei a resposta.
Eu sei a resposta, mas eu gostaria que você virasse a câmera ali e pegasse o escoteiro, porque a resposta que eu sei é através das pesquisas com ele. E nós temos a história viva aqui. Então eu gostaria que o escoteiro dissesse, por gentileza, repita a pergunta para ele, sobre a solitária. Fale alto, que assim ele... Qual solitária que ficou Portugal quando ele pediu uma... Ele precisava... ele planejar, ele falou que ia planejar, mas qual que ficou isolada? Deixa eu ficar perto do rapaz. Qual solitária Portugal ficou quando ele falou que estava sendo ameaçado de morte, com aquele que pudesse pensar. Aqui existia dois tipos de solitárias. As isoladas, que ficam lá no fundo, tem 16 isoladas. Essas isoladas eram exatamente para esses casos de ficar isolado, que era perigoso, porque estava ameaçado de morte. Né? Agora, as células disciplinares que ficam no meio aqui, entre dois pavilhões, essa célula disciplinar era para aqueles que brigavam, qualquer coisa, então se ele recebia 15, 10, 20, até 30 dias e ficavam recolhidos lá. Tá? O Portugal ficava nessa aqui, então. Lá no fundo. Isolada. Ele ficava aqui. Ele quer saber qual isolada que ficou Portugal. A isolada de cara é número 9. Foi o historiador que falou, porque eu acho que ele levantou uma coisa assim, pelo que ele falou, deixou bem claro que os menores, foi isso que eu entendi, pelo menos acho que ele deixou claro. Os menores, eles vinham, eram para servir de mulher para os presos. Foi isso que ele falou, e eu queria saber se isso é verídico, se isso é verdade. Para servir de mulher para os presos, os menores. Isso aí não é verdade. Esses menores que foram recolhidos para cá eram considerados em São Paulo um dos piores menores infratores. E por isso mesmo é que foram todos eles mandados para aqui. E esses 38 menores que aqui estiveram davam mais trabalho do que os 453 bandidos estavam aí, né? Sim. É que antigamente aqui era chamado a Então, antigamente aqui era chamado a cadeia condicional para menores, não sei se eu estou errado, estou certo. E que eu queria ter uma dúvida. Aquela frase que o Gaúcho escreveu, né, que é preciso conhecer o sofrimento para avaliar a felicidade, é verídico, é realidade, vocês conheceram o Gaúcho, que ele era. A frase que o Gaúcho escreveu lá no piso, é preciso conhecer o sofrimento para avaliar a liberdade. O que você acha disso? Era verdade aquele pensamento dele? Como é que era o gauchão? Não, o que eu quero dizer inicialmente é o seguinte, a frase está certa. É absolutamente certa. É preciso que a pessoa saiba o que é sofrimento para avaliar. Sem dúvida nenhuma, certíssima. Agora, como é que era o gauchão? Não, o gauchão era um tipo, muita gente dizia que era perigoso. Isso não era tão perigoso. Ele era um jeito que fazia falsos, etc. Mas, na verdade, não era um cara perigoso. Era fanfarrão, né? Esse é o tipo de fanfarrão. Aí, legal. Por isso que eu pedi, levanta a mão primeiro antes de perguntar. Eu acho que vocês vão mais perto dele. Qual o nome dele? Em relação, tipo assim, à rebelião, aconteceu por vários fatos. Até mesmo falar que foi por maus tratos e má alimentação. Qual seria a verdadeira função, digamos, fato verídico mesmo dessa rebelião? Por que aconteceu essa rebelião? Até mesmo falaram que aqueles não recebiam visita, que até alguns presos e seus familiares aqui. Mas o que mesmo aconteceu? Foi maus tratos, má alimentação ou que não tinha visita? O que aconteceu devido a essa rebelião? Eu vou responder o seguinte. A alimentação, eles eram até superalimentados. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu participava da fiscalização. Eles recebiam nas portas dos pavilhões uma bacia
Era todos os dias, quase que todos os dias, carne seca com batata, né? Já tem um negócio ali. Mas era uma coisa boa. E todos os sábados, sexta de sábado, ia para o litoral para trazer um boi que era para eles fazerem a refeição do sábado e domingo. E quando eles acabavam de receber aquela alimentação, aqueles que quisessem mais podiam comer. Tá certo? Eles tomavam banho, eles quando chegavam aqui, esses bandidos chegavam todos eles amarelos, sem sangue, etc. Quando era, depois de 2, 3 meses, estavam todos vermelhos, eles estavam cheios. Essa que é a verdade. O que ocorre não tem nada absolutamente de ver, não foi maus-tratos, não foi nada. Foi a falta, foi justamente aquilo que todos nós sabemos, é o que é hoje o retrato do nosso sistema prisional do Brasil. Falido, né? Então, o que ocorre é o seguinte, pega esses camaradas e mandam um lugar seguro, que é justamente a penitenciária do Estado, que é considerada uma das prisões mais seguras. Você vê que todos esses levantes, ninguém vai falar aqui que na penitenciária não sai, porque aquele é esse sistema mesmo americano, norte-americano, tá certo? E mandava um presídio desse aqui sem a mínima segurança, porque aqui não tinha segurança. Você vê que isso aqui devia ser para presos até primários. Essa que é a verdade. Tá bom? E a alimentação deles é a mesma coisa dos funcionários. O soldado comia a mesma comida dos presos. Depois que deu a rebelião, daí sim, mandava o soldado andar com o ferrolho, aí o soldado punha o ferrolho no bolso, aumentaram aquela grade lá do quartel, não foi? Puseram a gradezinha em cima e todo soldado era obrigado a ir embora com o ferrolho para casa, depois do leite derramado. O que é ferrolho? O que é ferrolho? Ferrolho é aquela parte do escanteio. Ferrolho é que sem o ferrolho não sai o tiro. Não é isso? É uma alavanca que tem. Aí sim, você viu o soldado tudo com o ferrolho no bolso. Depois eu leio para minha mãe. Bem perto, faz a pergunta. Eu queria saber que na noite do Levante teve um desses pavilhões, estava cheio de mortos. Eu queria saber qual que era esse pavilhão e são muitos mortos. Muitos mortos. Muitos mortos. Aqui é um desses pavilhões aqui do lado direito. Eu estou falando no dia da rebelião, tinha um pavilhão cheio de mortos. Aqui, não, era onde colocaram os mortos. Onde foram colocados os mortos? Foram colocados em pavilhão? Não tem, é tudo mentira, conversa fiada. Os mortos ficaram nada disso. Aqui só tem um pavilhão cheio de família. Todos assim, em fila. A família despediu. Foi onde eu falei aquela hora que eu saí na janela. Esses mortos estavam lá no hospital, eram outros valorosos soldados da Polícia Militar e 2 funcionários que foram trucidados, né? Até mais um dia para cá. Não, aqui na época dos presos políticos. Aqui na época dos presos políticos, houve, não sei, eu fiquei também numa história que houve uma queima de arquivo. Agora não sei se é verdade, é verídico ou é realidade. Não, na época dos presos políticos eu não estava aqui. Você estava aqui? O que houve é o seguinte, os presos incendiaram, depois que eles saquearam, inclusive a casa dos policiais, dos funcionários, como a Zenaide falou, ela chegou lá na casa dela, estava tudo esparramado, feijão, tudo aquilo lá. Eles procuravam armas também. Aí eles estouraram o cofre, pegaram o dinheiro que tinha aqui, dentro do cofre, distribuíram entre eles e queimaram os arquivos. Isso em 52. Eles atearam fogo, procuraram queimar. Porque o preso, quando ele pode pegar o arquivo, ele vai queimar, porque ali não tem nada falando bem dele. Se falasse bem dele, ele não estava aqui. Então, eles procuram destruir todo o arquivo que tem dentro. Preso político. A ilha teve preso político aqui. Principalmente em 1945, quando, na Segunda Guerra Mundial, existiam 2 grupos. Um deles foi, o maior deles foi o Shindo Remei. O Shindo Remei, em 1945, eram os japoneses, que não eram bandidos. Eles eram criminosos políticos. Patriota, né? Patriotas, aliados ao imperador do Japão. E quando eles viam que um japonês
tinha um relacionamento maior com o brasileiro, eles matavam a família inteira do japonês, considerado traidor. Então isso foi criando muitas mortes no estado de São Paulo e do Brasil também, né? Eles não aceitavam, acatar ele, desacatar ele, como eles queriam assim. Não queria dizer que o Japão perdeu a guerra. Eles eram patriotas. Então, aí é o seguinte, o Getúlio Vargas, querendo disciplinar isso, ele começou a pegar o pessoal do Shindo Remei e mandou para cá. Remei e Tokutai. Tokutai também, né? Então, aí o Paulo Viana, que foi o diretor aqui, num dos livros, ele fala que foi a época que a Ilha Anchieta aumentou muito a população carcerária. E foi a época que mais se produziu tomate, alface, repolho aqui na Ilha Anchieta. Mas eles não davam trabalho para os policiais. Eles eram obedientes. Os melhores presos que a Ilha Anchieta teve até hoje foram os presos políticos japoneses. Uma outra coisa que a Mara pediu que esclarecesse, está lá no livro do Paulo Viana, foi sobre, após a rebelião, os presos capturados foram mandados para cá, de volta para a ilha. Agora vocês imaginem como é que ficou esse presídio aqui, né? Celas destruídas, arquivo queimado, e a maioria, uma grande parte dos presos vindo para cá. Só que Ubatuba, o fórum de Ubatuba, não tinha condição de julgar todos os presos, que eram muitos, lá em Ubatuba. E a remoção deles daqui também era muito difícil. Então, montaram um fórum aqui na Ilha Anchieta, com um juiz, com um promotor e 20 advogados. Então, o próprio Paulo Viana cita num dos livros dele que os advogados penalizados pelo preso, os advogados que trabalham na área criminal principalmente, ele, por efeito da própria profissão, ele tem que considerar que o cliente dele é inocente. Ele tem que pensar dessa maneira. Ele tem que achar que tem uma válvula de escape. Isso, às vezes, faz com que o advogado fique com dó do cliente e acredite em muita coisa que o cliente fala que é mentira. Então, os 20 advogados aqui começaram a criar maior dificuldade para o sistema prisional. Começaram a exigir coisas demais para os presos que estavam aqui e o sistema prisional já estava deficitário pela própria destruição dele. Teve uma hora que os advogados pediram para entrar numa cela, num desses pavilhões coletivos, aonde estava o João Pereira Lima e a nata do crime lá dentro desse pavilhão. Eles entraram, só que depois não saíram. Os presos trancaram, pegaram os advogados como refém e falaram, agora nós queremos iniciar uma nova rebelião. Isso logo em seguida da rebelião que tinha havido aqui, certo? Resultado, o diretor do presídio, que já estava cansado daquela história de rebelião, pegou o destacamento, armou, foi lá na frente do pavilhão, mandou abrir a cela e falou para o Pereira Lima, que era o chefe da cela lá. Ó, Pereira Lima, você solta os advogados, nós vamos fuzilar todo mundo, vai morrer todo mundo aí dentro. Aí o João Pereira Lima mandou os advogados sair. Saíram, foi saindo um por um, saíram todos, ele trancou a cela. Aí os advogados não procuraram mais tratar os presos como bonzinhos, entendeu? E sim fazer apenas o trabalho dele, que é isso que a gente espera da justiça. O Pereira Lima, o crime que cometeu aqui na ilha, que matou o soldado Hilário Paulo, ele respondeu por esse crime aí, não foi o Vitor no Patuca, fora do Patuca. E ele, então, no meio do debate ali, o juiz perguntou para ele, por que você é um preso revoltado? Ele disse, enquanto eu ver um soldado na minha frente, um muro, eu sou revoltado. Aí pegou e disse para ele, e se eu mandar você para a colônia aberta lá de São José do Rio Preto? Vai ficar. Ele disse, se mandar para lá, eu me regenero. Aí mandou ele para lá. Ele arrumou uma mulher e foi morar lá, porque ela era colônia, sim, trabalhava na agricultura, mas morava em casa separada, não ficava na cadeia. Então ele levou uma mulher a morar com ele. Aí começou a trabalhar de tratorista lá no presídio.
Aí passou uns tempos, ele matou o filho do diretor lá, que tinha 12 anos. Tocou trator em cima. Ele alegou que foi acidente. O diretor ficou mais ou menos com ele aí, mas deixou passar. Aí passou uns tempos, o diretor foi numa festa para a família, o Pereira Lima invadiu a casa dele, arrombou a casa dele, entrou, arrombou o cofre dele, pegou todo o dinheiro e o revólver que ele achou lá. Quando o diretor chegou, deu de cara com o Pereira Lima, o Pereira matou ele. Matou ele e fugiu no carro dele. Aí foi pego pela polícia rodoviária da cidade. Quer dizer que tudo aquilo que ele disse, porque ele era revoltado, por que ele cometeu esse crime? Eu queria saber aqui, no dia do levante, quantos presos haviam aqui, se dos que fugiram, quantos não foram achados até hoje, e aonde está escrita a frase da liberdade que o Gaúcho fez. Muito bem. No dia da rebelião, tinha 453 presos aqui. Os registros históricos escritos dão aproximadamente 30 presos que morreram. Só que conversando com o escoteiro, e aqui é a hora da verdade, você vai dizer quantos presos faltaram na contagem depois da recaptura. No dia seguinte, o secretário de segurança naquela época era o Pide Real e o velho. Depois terminou, eles estavam aqui e dentro da carceragem nós fizemos a contagem direitinho, faltavam 105 presos. Onde está a frase do Gaúcho? Aonde está a frase do Gaúcho escrita? Do Gauchão? Aquela lá é a última cela da ala da parede, a última. De lá para cá, digamos, a primeira é uma fila, né? Tem a ala da direita e a ala da esquerda. Ele está a primeira cela da ala da direita. Né? Outra coisa, desses 105 presos, então, até hoje, achou o paradeiro de algum deles? Ficaram desaparecidos 105? Porque o que consta no motim que foram 6 só, né? Os livros falam que 6 desapareceram e mais ou menos 30 morreram. Isso. Só que, na contagem, como disse o nosso representante histórico vivo aqui, faltaram 105 presos e nunca mais ninguém soube. E os jornais dizem mais de 100. Certo. Só na travessia da lancha tinha capacidade para 35. 35 vezes eles embarcaram, disse que 98. E depois, quando eles saíram e estava ventando, era o vento lá, sudoeste, aí o barco estava quase que afundando, aí eles começaram a fazer matar os mais pesados e jogar na água. Eles mesmos começaram a matar os mais pesados e atirar no mar. E soldados, quantos morreram mesmo? No dia aqui morreu um sargento, 7 soldados e 2 funcionários civis. Entre eles, o Portugal de Souza Pacheco, que era o chefe da disciplina. Aliás, até eu queria deixar... 10 no total. Aqui, bem nesse centro, tinha um armário. E quando os presos entraram aqui, o seu Faibão, que foi morto, ele se escondeu e o rapaz que estava aqui, o companheiro dele, levantou o vidro e pulou a janela. Disse, por aqui, Faibão. Ele se escondeu no armário. A tropa dos presos chegaram, revistaram, pegaram ele, saíram batendo nele por aqui, levaram ele no pátio e fuzilaram ele e furaram tudo de baioneta. Esse foi o seu Faibão. Convém lembrar também que aqui o sargento que morreu aqui não foi nenhum sargento combatente, foi o sargento manipulador de farmácia, Melquiades. A função dele era curar os enfermos aqui. E tinha um preso que precisou de um remédio, esse remédio não existia aqui. Ele foi buscar o remédio em Taubaté e medicou esse preso. No dia do levante, quando ele se deparou com aquela turba vindo contra ele, ele reconheceu o preso.
E ele falou assim, que bom que é você que está aí, você não vai me fazer nenhum mal. O preso olhou para ele, esse mesmo preso que ele havia curado, e falou, engano seu. Pau, pau, pau. Matou ali na frente. Gente. Ô, Gato, hoje quando o filho do Paulo veio aí, né, deu a volta e estava falando as coisas, ele falou várias coisas que, ele falando, parece que aqui era uma maravilha, que tudo era uma maravilha. E uma coisa que ele falou também, que eu tive a oportunidade de saber, porque ontem, quando a gente entrou, você estava falando da sua mãe na parteira e tal. Isso. E ele começou a falar aquelas histórias, que realmente que os caras faziam parto com corda, amarrando as coisas, e colocavam teia de aranha. Aí eu queria que você colocasse para o pessoal, que não teve oportunidade de ouvir você falar como que era mais ou menos a realidade. Aí, inclusive, está no livro, né? E a parteira da ilha... No período que a minha mãe foi parteira na ilha, logo nós viemos para cá por circunstância. Uma senhora passou mal, não tinha quem socorresse, e ela se prontificou aí na casa dessa senhora, Dona Benedita do Seu Misael. Mora, está viva, mora em Taubaté. E a minha mãe, como tinha um certo conhecimento do assunto, ela fez o parto da Dona Benedita, né? E como ela fez o parto da Dona Benedita, as outras parturientes, que na maioria das vezes ia para Taubaté ter filhos, ou então ia buscar uma parteira lá no Saco da Ribeira, quando o mar dava passagem, começou a procurar minha mãe. Minha mãe realmente fez parto de várias mulheres, bastante, eu nem sei o número de mulheres que fez o parto. E o Paulo Viana fala no livro dele que a parteira era uma senhora que gorda, morena, de turbante, dançava karatê em volta da parturiente, não é? Fumava cachimbo. Agora você imagina eu, filha de uma morena, gorda, dançando em volta da parturiente, fumando cachimbo. Minha mãe era clara, mais clara tanto quanto você, muito mais clara do que eu. 31 anos, jovem, bonita, tinha todo o capricho. Quando ela ia atender uma parturiente, ela tinha toda a higiene. Em casa tinha uma tesoura e era só de cortar um umbigo do neném. Era nova, que ela mandou comprar só para isso. Quando ela saía para atender uma parturiente, ela tinha todos os apetrechos. Ela tinha um remédio, uma miopatia, na época de gotinha, chamada pulsatilha. Esse remédio ele acelerava as contrações. Ela tinha o remédio, ela tinha a tesoura, ela tinha tudo certinho. Eu usava turbante, sim. Sabe o turbante qual era? Era uma fralda de uma irmã recém-nascida minha, que ela amarrava na cabeça de medo de, por acaso, cair um fio de cabelo, essa era a higiene dela. Agora, esse negócio de teia de aranha, eu não sei. A Idê teve filho com a minha mãe. Ela pôs teia de aranha na Odaísa? A Odaísa nasceu com a mão da minha mãe. Eu tenho 2 filhos que nasceram com a minha mãe. Eu tenho uma irmã que tem 5 filhas que nasceram com a minha mãe. E eu não me lembro. Essa sucção que faz no bebê, quando o bebê nasce, aquela borrachinha que enfia, e depois aperta a borracha para fazer aquela limpeza. A minha mãe fazia com a boca. Ela punha a boca no nariz do neném, sugava e cuspia. Tanto é o capricho dela. Agora, o Paulo Viana disse que ela punha teia de aranha, né? Sarro de fita. Minha mãe mascava. Minha mãe mascava fundo, sarro de fita para pôr no livro. Eu não me lembro disso. Tá pelo que eu sei, está no livro lá. E o Paulo estava falando sobre isso. Amarrar o quê? Amarrar a mulher que está para ter filho? Como é que vai pôr uma corda na mulher? Na época que vocês moraram aqui, o Paulo Viana era com vocês, né? Então, quando nós viemos para a ilha, até hoje nós estivemos conversando sobre isso com o Paulo. Nós estávamos conversando com ele. Nós viemos para a ilha em 49, o Paulo Viana foi embora da ilha em 50. Então, um ano depois que nós chegamos, ele saiu.
Aí que até eu escrevi no jornal Samuel, de 49 a começo de 50. Fazer, a partir deu 10 minutos já? Foi a minha mãe, porque ele disse que foi ele. Agora, depois, quando ele voltou como diretor da ilha, as crianças que nasceram aqui, ele foi o parteiro. Eles que enfiavam a mão, tiravam, até com um pouco de deboche, ele contava como ele fazia. Eu não sei, minha mãe não era sair que punha telha de aranha, não, viu? E mesmo então, até quando nós fomos embora, minha mãe... Olha, eu para você. O seu Damasceno era um soldado escuro, assim, bem negrinho mesmo, vamos dizer a verdade. A dona Cida, a mulher dele, teve 2 meninas gêmeas com a minha mãe. O seu Astério, a dona Maria do seu Astério, o seu Leandro Astério, teve 2 meninos gêmeos com a minha mãe. Você vê a eficiência da minha mãe, que teve 2 partos gêmeos e nenhuma criança pereceu na mão dela. Do jeito que ele conta, minha mãe era aquela uma que fazia tudo mais ou menos. Eu queria fazer uma pergunta diferente aqui. Essa cela semi-solidária, que para eles passar um período de castigo, quando tivesse alguma briga aqui, ele vinha para cá. Então, ali, devido a pouco espaço, eu não sei se é fato real, devido a pouco espaço, até mesmo o vaso sanitário ser no mesmo local da cela, aí eles falavam que os presos eles ficavam um período, eles dormiam em pé. Você queria saber se isso é verdade, mas se eles dormiam em pé, ou se era fixado uma tela de madeira na parede, onde encostava a coluna, ou dormia em pé. Eu não sei se é verdade isso, viu? Eu escutei, não. Os presos dormiam em pé na cela, por como castigo, não dava para ele deitar no chão. Onde tem são não, as celas disciplinares, isso. As celas disciplinares, que é isolada era outra. Nas celas disciplinares, se eles deitavam no chão, eu não escutei. Se eles deitavam no chão, vocês dormiam em pé. Não, eles deitavam. Mas tinha colchão? Tinha colchão na cela? Tinha colchão na cela, não, porque aquela cela disciplinar, ela no máximo era de 30 dias, aquilo é solitário. É uma pessoa. Era sem colchão, tá certo? Mas que ele deitava. E diferente, eles usavam alguma proteção, botas? Usavam botas dentro da... Eles ficavam de sapato, de roupa. Então, eles faziam até o sapato de travesseiro, não? Falava também que na janela você entrava bichos peçonhentos, como cobras, escorpiões. Entrava cobra, escorpião na cela? Pela janela? Não tem pico, mas ele vai subir de escorpião e cobra na cela. A gente tem um relatório que consta que eles usavam proteções porque através do vaso sanitário, das janelas, entravam bichos peçonhentos. E através do vaso sanitário e da janela entravam bichos peçonhentos, cobra, aranha, essas coisas. Eu nunca vi nenhum caso sequer comentado. Negócio de aranha, de cobra, que a cobra geralmente ali não tem nem cabimento de subir a parede, não, tá certo? Agora a aranha pode ser, até que tenha acontecido, né? Mas cobra não, mas não é direto, não é, digamos, diário. De vez em quando, tipo de vista. Só utilizar o meio de precaução. Uma vez e outra coisa, e as celas era todo dia submetida à limpeza. Posso contar a sua história aqui? Pode. Obrigado. Pessoal, antes de você fazer a pergunta, eu gostaria de fazer um dado que eu acho muito importante aqui. Vocês estão vendo o escoteiro falar sobre isso, né? Aí então vocês podem até pensar, mas ele era do lado de cá, né? Não era do lado de lá. Então, quem escreve a história, geralmente é quem ganha. Né? Então, eu quero falar uma coisa que o escoteiro não falou, mas nós utilizamos o escoteiro, inclusive, aí pela própria Rede Globo, que esteve aqui conosco várias vezes para fazer o levantamento dessa história toda, que foi para esse trabalho do Antena Paulista que eu falei para vocês. E eu fiquei constrangido de perguntar o passado dele, que eu sabia. Ele não sabia que eu sabia do passado dele. Mas eu tive que perguntar para confirmar, para passar a informação. O escoteiro foi preso aqui. Tá? Ele foi preso. Por que eu fiz questão de trazer o escoteiro? Porque a pessoa que foi presa aqui tem muito mais condição de falar sobre, responder as perguntas de vocês também,
do que a pessoa que foi policial ou funcionário. Tá bom? Tá vendo bem? Mas qual é a condição que o escoteiro entrou como preso aqui? O escoteiro chegou em São Paulo, vindo do Nordeste, novo ainda, jovem ainda, e foi trabalhar, procurando emprego. Vocês lembram aí da história que vocês viram sobre a Ilha Anchieta, que ela foi aberta em 1908 para prender os homens considerados vadios. Então, em 1908, não tinha muito crime pesado. A ilha foi feita para manter os homens considerados vadios. Quer dizer, quem estava na vadiagem, que vadiagem é crime, ainda é crime, hoje em dia não se pune mais a vadiagem, porque... Então, eu chego lá. Hoje em dia não se pune mais a vadiagem, porque o número de desemprego é tão grande, como é que você vai punir o vadio? Tá? Mas naquela época se punia a vadiagem. Então, existia uma embarcação que trazia para cá os homens que eram pegos em São Paulo na condição de vadiagem e trazia para cá, como é que é o nome da embarcação que trazia? Itaipava. Itaipava. Ela deixava aqui os homens considerados vadios 3 meses, mais ou menos, como punição, depois eles eram levados de volta, eram soltos. Tá? Numa dessa, arrumaram um castigo para o escoteiro. Por quê? Porque o escoteiro trabalhava num cassino em São Paulo como vigia. E a função dele, inclusive, lá como vigia do cassino, era avisar a hora que a polícia chegasse. Tá? Só que a polícia, a primeira vez, foi lá com uma roupa de gari, de gelo, certo? E ele olhou, era o gari, e não era a polícia. Pegaram o vigia. Ó, você não torna mais nessa aí, porque se você tornar novamente, nós vamos punir você. Ah, tudo bem, mas ele precisava trabalhar. Aquele era o trabalho que ele tinha conseguido em São Paulo. Novamente a polícia voltou lá, vestido de carteiro, disfarçado novamente, pegou o escoteiro outra vez. Eu já falei para você, eu vou arrumar uma ilha, você. E trouxeram o escoteiro para a ilha. O escoteiro veio cumprir pena aqui, sem nenhum processo, sem nenhuma nota de culpa, apenas porque ele era vigia, ele foi mandado para cá. Para cá eram mandados menores infratores, os presos mais perigosos do sistema prisional nacional, como eu já falei, Pereira Lima, Diabo Loiro, China Show, Mocoroa, Sete Dedos e um grupo enorme de bandidos aí. Como eram mandados para cá também aqueles que eram considerados vadios e aquele que a polícia queria. A arbitrariedade sempre existe, certo? E assim o escoteiro veio para cá. Em 1937, ficou 3 anos cumprindo pena aqui. Ele não foi mandado de volta. Ele ficou 3 anos cumprindo pena sem ter processo. Depois de 3 anos, ele começou a trabalhar com colchões, liderando presos e fazendo colchões para as próprias celas. E os presos que ele liderava produziam. Então, os comandos da ilha começaram a ver a capacidade de liderança dele. Depois de 3 anos, perguntaram para ele, ué, qual foi a bronca sua aí? O que você fez lá fora? Ué, ele contou a história, mas é só por isso que você está aqui na ilha? Já tinham passado 3 anos. Certo? Aí abriu uma vaga de funcionário e ele foi admitido como funcionário e passou a trabalhar no sistema prisional. Claro que um homem desse, que já sabia da vida de dentro da carceragem, foi de grande utilidade para os comandos da ilha. E aqui ele ficou até 1955. Ele casou aqui com uma caiçara, trouxe para cá e veio morar com ela aqui, teve filhos aqui, certo? Naquela revista que eu publiquei no jornal, tem a foto, inclusive, do filho dele, lá no meio daquelas crianças, presa dentro do sistema aqui do carcerário. Mais tarde, o escoteiro se aposentou em 1961 e hoje ele é o presidente da Associação de Taxistas de Taubaté. Entendeu? Então, ele, mais do que ninguém, ele tem condição de falar para nós o que era o sistema prisional. Ele viveu lá dentro e aqui fora. Tá bom? É isso que eu queria acrescentar. Eu queria só colocar para o grupo que já são 11 horas e eles vão ficar um tempo ainda aqui. Se vocês decidirem ficar mais tempo, tudo bem. Mas se depois da Carolina a gente podia estar encerrando, o que vocês acham? E depois ir conversando mais informalmente, né, lá na hospedaria. Tudo bem? Você já começa a dormir, então é complicado. Está ótima a conversa, a gente queria parar à noite, mas sabe que amanhã tem muito trabalho pela frente ainda.
queria perguntar, porque o Paulo, o filho do Paulo Vieira veio aqui hoje, e ele comentou que os presos não utilizavam uniforme. Queria saber se isso é um fato verídico ou não. Eles utilizavam uniforme. O Paulinho falou que os presos não utilizavam uniforme. Aqui todos os presos aqui era uniforme azul. Azul mescla. Não tinha numeração, não tinha nada. Tinha numeração grampeada nas costas. Mas no Bibico também tinha. Aqueles eram que vinham da penitenciária. Mas os presos daqui não tinham. E aos domingos eles punham roupa bege. Aquele bege também é uniforme da penitenciária. É uniforme, mas eles, para se sentir mais importante. O uniforme padrão daqui era azul. Era bege. O bege, ele era bem passado, bem lavado, bem passado. Domingo estava tudo impecável. Normalmente, durante a semana, trabalhar, viver a semana, era azul mesmo. Mas esse detalhe aí ficou bem gravado. Usava um bege de fim de semana. Mas um mais vaidoso, né? Porque o que tinha preso vaidoso, né? Tinha preso que era enforcar. Só mais um. Só vai encerrar. Eles recebiam visita íntima. Aqui era assim. Íntima foi agora, há poucos anos atrás. Antigamente nem pensava nisso aqui. As visitas aqui eram muito difíceis, mas teve algumas visitas. Muito pouco. Muito pouco. Eu posso ver que teve umas 5 ou 6 uma meia vida dentro de vários anos. Não, é muito difícil aqui, né? Porque não era permitida a visita? Não era permitido, não era permitido. Acontece que era muito difícil, né? Você vem de São Paulo aqui... Seu escoteiro, tinha um preso aqui na ilha que eu não sabia, nunca soube o nome dele, eu só sabia o número. Ele fazia brinquedinho com as crianças, depois vendia. 45. Todo mês ele recebia a visita da esposa, a filha e a neta. O senhor lembra disso? Me lembro. Era muito difícil, mas todo mês. Era o único preso que a gente via com visita aqui. Inclusive, ele andava solto, ele ia passear com a família, mesmo. Isso. Esse aí eu não era preso muito bom, era disciplinado. Eu só lembro do número dele. O senhor podia comentar um pouquinho da vida sua como interno mesmo? Ele quer que você comente sobre a vida sua como interno. Por favor. A minha vida como interno, eu quero dizer o seguinte, a vida naquela época, eu quero deixar bem claro o seguinte, naquela época, foi antes da Constituição de 48 que estabeleceu essa graduação de processo. Antes não havia. E foi o tempo da ditadura, aquela coisa. Só depois da Constituição de 48 é que eu nunca tive processo de formação de inquérito, absolutamente nada. Quando eu fui preso, eu fui justamente por isso. Quer dizer, aquilo ali, no serviço do exame público, estava praticando um ato, digamos assim, contravenção penal, vamos assim dizer. Hoje seria isso aqui. Então, aquilo ali veio justamente por uma questão de disciplina, mas eu não tinha absolutamente nada. Então, a minha vida dentro era uma vida... Eu vou dizer uma coisa, o negócio de preso não é brincadeira não, viu? O negócio era brincadeira. Tinha que levantar às 5 horas, tocava... Aqui tinha uma corneteira, que era sistema militar. Tocava às 5h30, era alvorada. Né? É verdade. 7 horas era... depois imediatamente banho, 7 horas, formatura para contagem do serviço, ficavam tudo formados nesse quadrado, era a turma da horta, turma da lavanderia, turma da padaria, tudo, era tudo, feita a contagem e distribuída. A minha vida foi você sabe o que é? O jeito da política de sua liberdade é um sofrimento terrível, não tenho dúvida. Quer dizer, eu sentia, mas como naquela época eu era molecão, praticamente de 18 anos, isso foi de... Já hoje, me dizer que eu não suportaria uma carga dessa de jeito nenhum, né? Não é verdade? Mas minha vida era uma vida pedida, quer dizer, na mente sua. E eu era trabalhador, eu gostava de trabalhar. Tinha vontade de trabalhar. Tanto é que logo, os primeiros meses, pouco tempo depois, eu fiquei como encarregado da oficina de cochoaria. E aquela cochoaria rendeu para o presídio, praticamente os colchões todos foram reformados e feitos por mim.
E daí resultou, posteriormente, e eu consegui ficar trabalhando, pegar esse serviço e ficar até como funcionário. Certo? Mas o preço é terrível. É bom nem falar. É brincadeira. Mas às 9 horas tocava a corneta do silêncio também. Não, eu estou entendendo que era só de manhã. Então, quando era 1h da tarde, depois do almoço, era tocado também rancho, a corneta tocava rancho, que era almoço, né? E depois, quando era tarde, às 6 horas, tinha a última revista também tocava, que era justamente e a última toque era silêncio. E era também com toque de corneta militar, silêncio. Às 20 horas aí, as mulheres da ilha regulavam o horário por causa do aí, ar. nem uma mosca a gente escutava. Só uma dúvida, viu? É que naquele trecho do Boqueirão, tem muitas histórias que os guardas jogavam vistas dos animais para atrair tubarões. Isso daí é verdade ou é só metodologia? Não, existe uma história, isso é lenda. Isso está lá no meu livro também. O pessoal costuma dizer que a Ilha dos Porcos tem o nome de Ilha dos Porcos, porque aqui se criava muito porco, e as vísceras